Paz do Senhor, meus irmãos, é com prazer e satisfação que estamos mais uma vez aqui, nós da equipe dos juvenis aqui na Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, no EBD em Síntese Podcast. Hoje nós estamos com a lição de número 10 da classe de juvenis e no domingo nós estaremos estudando sobre o profeta Naum e o profeta Abacuque, uma lição importantíssima que já estamos chegando ao fim de mais um trimestre e aqui já estamos na lição de número 10. E nós estamos aqui justamente juntos mais uma vez, eu, seu irmão em Cristo, Otoniel Félix, nosso irmão Francisco Lima e o Moab Santos de Farias. Meus irmãos, já apresentei vocês, né? Como nós havíamos dito, nós estamos aqui na primeira lição, ou na primeira, né? Na 10ª lição, a Naum e o profeta Abacuque. Nós temos como texto que chamamos de texto áureo, o texto principal, o texto base, a depender do local onde alguém esteja nos assistindo nesse momento, né? Abacuque capítulo 2, versículo número 4, que diz: Eis que a sua mão se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Nós temos também nessa lição de hoje aqui, a leitura bíblica em classe que vai estar em Naum capítulo 1, versículos 2 ao 6, Abacuque capítulo 1, versículos 2 ao 5, e é importante o professor lê-la na classe, né? Lê, e também Abacuque capítulo 3, versículo 17 e o versículo 18. Alguns objetivos aqui, temos 3 objetivos que devemos seguir no domingo, e o professor realmente tem que tentar, quando eu digo tentar, é porque realmente, às vezes, há um debate na classe, às vezes se estende em um ponto importante e se esquece um pouco de outro, mas os objetivos são 3, tem que ser alcançado, que é ressaltar a profecia de Naum, que anunciava a queda da cidade de Nínive. O professor também tem que apontar as razões da destruição de Nínive e destacar a fé inabalável presente no clamor de Abacuque. Nós estamos diante de 2 livros que estudaremos nessa semana. Então, professores, de início, o que vocês têm a dizer a respeito dos 2 livros, Naum e Abacuque? Professor Francisco. Amém. A paz do Senhor, professores, alunos amantes da Escola Bíblica Dominical, professor Toniel Félix de Lima, professor Moab Santos de Farias, um prazer estar aqui mais uma vez. E sobre este assunto muito importante, a gente tem aqui a oportunidade de falar, né, de 2 homens de Deus, Naum e Abacuque, ao mesmo tempo de como Deus usou tremendamente cada um deles. Naum, quando a gente para pensar ali, no povo assírio, no povo de Nínive, um povo que de inocente não tinha nada, já tinha sido avisado a sentença lá atrás, né? Desde lá de trás o Senhor já tinha disparado através do profeta, eles procuraram até como diz a lição, parece ter entendido a mensagem, ser arrependido, mas depois eles voltam e voltam num formato pior. E agora Deus levanta Naum para dizer que a sua justiça agora ia entrar em ação. E Abacuque, quando a gente para pensar neste homem de Deus, né? Ele que o seu nome significa abraçar, ele libera sobre o povo, né? O povo de Judá, uma palavra, tá? Uma palavra após pedir a Deus que o Senhor chegasse ali para corrigi-los. Ele libera sobre o povo uma palavra onde mais mostrava o significado do seu nome, que a vontade de Deus era abraçar aquela nação, mas abraçar um povo que procurasse a transformação, não só viver segundo sobre o descanso de um refúgio, porque Deus era eterno, grande, né, e poderoso, mas que eles procurassem se corrigir. Já que eles não estavam querendo, aí agora Deus levantou a nação má e perversa e Abacuque parece não entender por que Deus estava fazendo aquilo no primeiro momento. Mas mesmo no seu mundo, no mundo das incertezas, o Senhor vai tratando com este servo, vai mostrando que ele sabia o que estava fazendo, que estava no controle de todas as coisas, e que no final a gente percebe, é isso aqui. Tanto a Síria como a Babilônia ia receber a devida correção. Amém. Professor Moab, de início, o que é que você tem para trazer para nós? Nós estamos diante de 2 livros lá no Antigo Testamento, conhecido como um dos 2 dos profetas menores, né? Iniciamos a lição falando sobre eles, e eles estão naquele grupo dos 12 profetas. Como o professor Francisco falou, Abacuque significa e abraço, e Naum significa consolo, conforto. Então, o que temos de início para o professor no domingo se atentar? Porque neste momento aqui a gente vai dar apenas uma dica de como o professor ele tem que se
entender e, entendendo a questão, levar para sua classe, de princípio, aquele primeiro, vamos dizer assim, aquele primeiro choque, vamos assim dizer, né? Para chamar a atenção realmente do aluno para os dois profetas e os dois livros que temos e que devemos estudar nesse domingo. Amém, glória a Deus. Meus queridos professores, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E nós estamos percebendo, biblicamente, que, embora a gente chame de profetas menores, mas isso devido ao volume escrito, Deus utilizou estes homens para falar que Ele está no controle da história, né? Embora o plano da salvação fosse Israel fosse o instrumento, mas nós encontramos aqui Deus utilizando Naum para falar para a Síria, né? Um poder que estava em alta naquele momento. E em Abacuque, Deus mostra que Deus utiliza as nações. Deus não só está no controle da história, Deus não só está no controle de todas as coisas, como ele utiliza os povos, utiliza para executar seus juízos, né? Quando nós lemos, por exemplo, lá em Naum, no capítulo 3, Deus começa a detalhar os erros que a Síria tinha cometido. Quando nós lemos Abacuque, nós encontramos também o profeta questionando a Deus porque ele não agia diante das maldades, e Deus diz, olha, já está tudo planejado, estou levantando aí os caldeus para executar a minha justiça. Então, quando nós olhamos e lemos esses dois livros, nós passamos a entender melhor que Deus ele não perdeu o rumo da história, não perdeu o controle da história, Deus conhece cada detalhe. E o interessante em Naum é que, embora um século antes Jonas houvesse anunciado uma palavra produzindo até arrependimento naquele lugar, 100 anos depois, o povo volta para cometer barbaridades, como já foi mencionado aqui pelo professor Francisco. Então, o que nós vamos analisar melhor esses livros, e é importante que os seus alunos eles entendam, saia da classe entendendo que Deus está no controle da história, todos prestaremos conta a Deus de tudo que estamos fazendo, e com as nações não foi diferente. Verdade. E interessante que quando estudamos o livro do profeta Naum neste momento, que a lição está dividida em duas partes, né? A primeira é o livro do profeta Naum e a segunda é do profeta Abacuque. E uma coisa que devemos lembrar que o tema do livro do profeta Naum também ele pode chamar-se de o limite da tolerância divina. O limite da tolerância divina. E aqui vale ressaltar que Naum ele não vai profetizar para nenhuma cidade de Israel, nem Judá ao sul, não. Naum vai profetizar para uma nação gentia, gentílica, ou seja, vai profetizar acerca de um outro povo. Naum vai chamar a atenção de um outro povo. Deus vai usar o profeta para chamar a atenção de um outro povo. Um fato interessante e uma particularidade, porque geralmente as mensagens são relacionadas à própria nação de Israel, né? E o profeta Abacuque, o seu tema seria a soberania divina, né? Sobre as nações. E o professor no domingo, eu acredito dessa forma, professor Moab e Francisco, nesse momento, ele vai analisar com o aluno, e seria interessante ele, se puder assim fazer, ele colocar uma timeline, né, uma linha do tempo para identificar onde é que Naum está. Observe que o livro do profeta Naum, ele é atribuído a Naum, e interessante que no próprio capítulo de número 1 de Naum, vai se identificar aqui Naum como da cidade de Elcos, ou Elcocita, né? Aí se pergunta, de onde era e onde se localizava essa cidade? Aí a gente já tem que responder que é, é uma localização incerta, porém, alguns historiadores dizem que fica próximo ali ao Mar da Galileia, naquela região. Naum profetizou e estava profetizando no Reino do Sul, porque o Reino do Norte já havia caído. O Reino do Norte, vocês sabem que era o reino chamado de Israel, né? O Reino do Norte havia caído já, e os assírios já haviam conquistado lá no ano 722 antes de Cristo. Ou seja, a profecia de Naum ela vai abranger entre 660 antes de Cristo até cerca ali de 630. Por quê? Porque a queda de Nínive
que onde justamente o profeta Naum, ele vai profetizar, ele vai chamar a atenção da cidade de Nínive. A queda dela se dá ali por volta de 612 depois, antes de Cristo. Ou seja, então a profecia de Naum está enquadrada nesta linha do tempo. Se você observar, quando nós observamos isso, no século VIII, aí, entre os anos 700 antes de Cristo, o profeta Jonas, ele já havia advertido a própria Nínive. Então veja que há uma relação entre Deus e essa cidade de Nínive. Observando que a história do profeta aqui Naum, ele aparece justamente com essa mensagem, trazer, vamos dizer assim, o juiz informando para a cidade de Nínive que ela seria, Deus, na verdade, traria julgamento sobre ela. Então, um ponto principal nessa linha do tempo é justamente isso. Então, mais ou menos ali no ano 620 a.C., a profecia de Naum, ela está baseada, porque a gente não sabe ao certo o tempo exato, né? Não dá para identificar. O que se entende é quando o escritor ele vai narrando, ele vai fazendo a sua mensagem, Deus vai falando com ele deixa, vamos dizer assim, vestígios da localidade, do rei que ele menciona, ele faz menções a algumas situações. Então, por exemplo, Naum no capítulo 3 e no capítulo 3, versículos 8 ao 10, ele vai fazer referência à cidade de Tebas, à queda da cidade de Tebas, que os assírios havia justamente conquistado. Ou seja, Naum está demonstrando e informando para os assírios, e era uma história que todos conheciam. Aí um ponto principal aqui significa dizer que Naum profetizou após a queda justamente da cidade de Tebas, no Egito, né? Isso significa dizer que nós vamos justamente colocar Naum aí nesse período aí, na sua profecia, cerca de 620, porque a cidade de Tebas, como diz a própria... interessante que na Bíblia de Estudo NA, ela traz uma informação sobre essa questão, dizendo que a cidade foi tomada ali no ano 664 a 663 antes de Cristo, ou seja, e o que Naum vai advertir é justamente sobre a maldade do povo e de que, da forma que essa cidade aqui, que estava, vamos dizer assim, entre aspas, protegida, se gabava de ser grande, é como se fosse indestrutível, Deus usa o profeta para dizer, olha, do jeito que essa cidade caiu, do jeito que ela caiu, também vocês cairão. E, de fato, lá na frente é justamente onde vai entrar um outro rei, aqui ele vai ser chamado de Caldeu, mas na verdade é a referência à Babilônia. Então o professor vai colocar isso na classe para demonstrar que a mensagem de Naum é de juízo contra a nação assíria, e em especial, na verdade, é Nínive, né? As cidades eram conhecidas também como cidades-estados. Nínive era a capital desse império. Não é assim? Então, entendendo dessa forma, fazendo essa linha do tempo, colocando Naum vamos dizer assim, nesse período, faz com que o aluno ele se situe na história e veja, inclusive, de forma concomitante, você observa a história do rei Nabucodonosor, a história do Assurbanipal, que foi justamente um dos reis assírios desse período. Então, isso é importante para clarear a mente do aluno e, com isso, ele já tem uma ideia do porquê e do momento, porque na lição nós vamos aprender, professor Moab, que justamente os assírios, eles eram muito maldosos, eles eram ruins, muito ruins. Ou seja, quando eles começaram a conquistar, eles praticavam todo tipo de atrocidade. Então, isso deve ser relatado, e a lição ela traz alguns pontos, em algumas situações de iniquidade que o reino faria quando eles adentravam nas cidades e quando eles oprimiam de tal forma. É, na verdade, existe uma concepção de como a maldade do Assírio era tão grande que, a ponto de, hoje nós chamamos aqui, vamos dizer assim, de estupros coletivos, uma palavra até que não poderia nem ser usada hoje em dia, né, que não pode, mas acontecia isso. A escravidão era feita, eles faziam, vamos dizer assim, sorteios para ver para onde levar o escravizado, aquela pessoa eu sou um sábio do reino, eu vou levar, quem vai levar? Então eles entre si comunicavam, e na verdade a humilhação era enorme, a humilhação era grande. Então, com isso, trazendo esse ponto histórico aqui, nós vamos entender que a profecia de Naum era direcionada, professor Moab, à destruição, como aqui diz na nossa lição, iminente de Nínive. Não é assim, professor?
Exatamente. E mostrando aqui biblicamente essas afirmações sobre a humilhação, queria ler aqui capítulo 3, versículos a partir do 10, né? Diz assim: apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Olha o que diz: em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas, as suas crianças foram massacradas. E diz mais, ó, lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Hum. Então, era a violência da Síria, ela era conhecida em toda aquela região ao redor. E havia, nesse momento, um sentimento de tristeza no Reino do Sul. Por quê? Porque o Reino do Sul já pagava impostos à Síria. E o Reino do Sul sabia da trajetória e da história do Reino do Norte, que foi totalmente massacrado a ponto de não existir mais. Então, diante dessa realidade, o Reino do Sul estava em tristeza, e nesse contexto de tristeza, Deus levanta Naum, mostrando que Deus é Deus que vê, Deus é Deus que age. E não age só, como já foi dito aqui, no meio do povo de Israel. Deus age também e executa juízo nas outras nações, né? É tanto que outros profetas vocês vão encontrar afirmações e juízo de Deus contra outras nações, como é o caso também de Amós. Então, voltando aqui para Naum, outro versículo que eu gostaria de destacar também é o capítulo, está no capítulo 1, versículo 3, que diz: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Por que isso? Porque o povo da Síria se sentia poderoso, indestrutível, que o seu caminhar não era impedido por ninguém. Então eles se achavam no direito de humilhar todas as nações, né? Como foi falado aqui também, no ano de 722, o Reino do Norte foi destruído, né? Então Deus é Deus paciente. Então é importante que a classe entenda que por mais que a gente olhe de um lado para outro e diga, e Deus não está vendo, e Deus não está agindo, e o texto aqui explica: Deus é Deus paciente, mas o seu poder é imenso. No momento certo, Deus chega, Deus visita, Deus executa juízo. E foi assim com a Assíria. A Assíria até que tentou destruir o reino do sul, mas não conseguiu. Por quê? Porque já havia uma profecia de Deus dizendo que eles não conseguiriam mais avançar, porque outro povo estava vindo, que eram os caldeus, como já foi ensinado aqui, falava sobre a Babilônia. Interessante, professor Francisco, também pontuar aqui que, como nosso irmão Moab ele citou, com relação a esse grande poder do Império Assírio, né? Ainda, o próprio livro de Naum, ainda no capítulo de número 1, versículo 12, Uhum. você pode ver que Deus demonstra ali como o Império se sentia. Eu vou até ler o versículo, ele diz assim, o versículo 12: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, era como eles se sentiam, e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu tenha afligido, não afligirei mais. Ou seja, Deus aqui está demonstrando realmente como eles se sentiam. Isso é interessante frisar na classe para demonstrar que mesmo essa arrogância, essa altivez, diante de Deus, ela não serve de nada, né? Quando Deus quer agir, ele age e pronto. Não importa quem seja, quem faça, quem é, quem não é, não. Para Deus não tem isso. Sim, verdade. É interessante essa punição que chega para a Síria, porque é uma espécie de suspiro que agora Judá começa a experimentar. Um breve suspiro, a grande verdade é essa, como diz a lição, porque em seguida, ou pouco tempo depois, eles iriam ser corrigidos e Deus usaria ali a Babilônia. Então, a orgulhosa Nínive, a orgulhosa cidade de Nínive seria ali completamente destruída por Deus. Tem uma passagem junta com essa que o senhor acabou de citar, que me chama muita atenção, que salta-nos aos olhos, que é Naum, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. Então, Deus aqui, através do profeta, né, ele totalmente ali tomado pelo Espírito Santo,
ele é usado ali. Ele começa a dizer: onde está agora o covil dos leões? Ele está falando da realeza. Ele está falando da família real. Onde está agora o covil dos leões, o palácio forte? Interessante isso aí, porque os historiadores, né, os homens que, as mulheres que investem, tomam tempo com o assunto e vão pesquisar, e nação como a Síria, como a Babilônia, etc. e tal, eles falam que aqui, quando ele diz onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, ele está falando da família real, e ele diz assim, né, um dos comentários dos historiadores, é que lá no palácio estava ali cavado, desenhado na parede, em alto relevo, os reis, tanto o rei que estava ali predominando, né, no reino, reinando, o imperador, como o seu filho, com um leãozinho e com outro leão. Ele, na verdade, o rei era o leão, porque ele estava com outro leão, o leão mesmo, né, o animal, destruindo ele, partindo ele em dois pedaços, em partes, em diversas partes, etc. e tal. Então, quando ele diz, onde está agora o covil dos leões, ele está dizendo assim, Deus está dizendo, eu sou aquele que faço. Confia em mim, ele está dizendo, ele está liberando ao mesmo tempo que diz que esses que estão ali, que se sentem um leão, uma leoa, não são nada. Que o povo deveria olhar para ele porque a destruição iminente de Nínive era certa. Aqui, o capítulo 1, versículo 7, para terminar, ele diz assim, ó, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, ao mesmo tempo que ele diz, onde está agora o covil dos leões, ele liberando essa palavra para a casa real, ele faz o povo pensar na palavra que ele tinha a recém dito, que o Senhor conhece aqueles que nele confiam. Então, ou seja, você que anda confiando em Deus, você que até aqui tem dito para o Senhor que Ele é a tua fortaleza, o socorro teu, bem presente, e principalmente no momento da dor, você tem feito a escolha certa, e as palavras que estão no seu coração são as melhores, não deixe outra entrar. Tem muita gente aí com muita coisa ruim no coração, está indo para a igreja, está servindo, cantando no coral da juventude, faz parte da sala de aula dos juvenis, mas tem dado lugar para muita coisa negativa. Está na hora de começar a dizer assim: sai de mim, que não me pertence, que o Senhor é minha fortaleza, Ele me conhece, porque, como diz a Bíblia, Ele sabe quem é cada um. Você, eu, nós que estamos aqui, porque nós confiamos nele. Verdade, graças a Deus. Professor Bem, Daniel, até sim, aproveitando esse momento, né, sobre o excelente comentário do professor Francisco sobre os leões, sim, além dos assírios se sentirem leões, a deusa Estar era associada a uma leoa. Então, nesse texto bíblico, Deus de fato apresenta a sua humilhação. Deus é Deus que humilha aqueles que se exaltam, né? E se vocês lerem depois, o capítulo 3, Deus começa a apontar diversas formas de humilhação. Deus exalta, mas Deus também humilha. isso. E esse símbolo de ferocidade revela também como era o povo assírio, né? Ferocidade ruim, a ponto de, quando conquistava, não tinha pena de ninguém. E Isso. um ponto importante realmente falar nessa questão aí relacionada é que em Judá estava justamente a atuação do rei Josias, né? Rei Josias havia sido sucedido por alguns reis em Judá ruins, né, também, mas Josias ele aparece aqui justamente nesse momento, em um momento importante da história, né? Justamente é onde Deus vai começar a fazer o movimento para tirar esse jugo que era a Síria sobre Israel. E justamente onde entra aí agora, no capítulo 2 versículo 3 e no 1, aí a gente já entra aqui no 1.1.2 aqui da lição, que diz a voz do Senhor. Essa voz, professores, essa voz, ela tem um significado aqui nas Escrituras. E qual seria o significado para o professor no domingo entender? E quando ele for fazer a aplicação do que seria essa voz nesse texto, no profeta Naum, de Deus avisando e alertando, vamos assim dizer, e como diz aqui no capítulo 2 versículo 13, eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Esse diz o Senhor dos Exércitos é alertando justamente a voz poderosa do Senhor, né? Exatamente. E essa expressão Senhor dos Exércitos é já para deixar bem claro a grandeza de Deus diante do poderio da Assíria, né? Enquanto a Assíria se gabava da sua força, do seu armamento, da sua estrutura de batalha,
Deus ele se apresenta como o Senhor dos exércitos. Ele está deixando bem claro que o tempo de vocês terminou e essa batalha agora é do Senhor. A partir desse momento, vocês serão derrotados nessa batalha. E de fato, foi o que aconteceu. É justamente a vingança de Deus sobre a maldade humana, né? É justamente aqui o que o autor da lição traz sobre a vingança de Deus sobre esses pecados e os erros, ou seja, não ficaria impune os erros cometidos pela nação ou particulares, seja como for. Interessante A isso aí, gente, por... Sim? a gente pensa um pouquinho, sabe, Hum. presidente Otoniel, quando Deus diz no versículo 12 do capítulo 2, versículo 13, quando Deus diz, eu estou contra você. Será que tem uma afirmação mais aterrorizante do que essa? Não é muito bom não, esse negócio. Quando o Senhor dos Exércitos fala para um povo e diz, olha, eu estou contra você. Não tem escapatória, não adianta, você pode chegar com todo o seu poderio, é nada. Então você une esse versículo com o do capítulo 1, quando ele diz, o Senhor é paciente, mas o Isso. seu poder é imenso. Então, nesse tempo da paciência, ele permite você caminhar. Chega um momento que ele diz, pronto, a partir de agora, acabou o tempo. Eu estou contra você. Deus avisou, Deus Sim. falou, mas agora não tem mais saída. E o professor Francisco, o autor da lição aqui, ainda nesse tópico, ele diz assim que o Senhor é justo e não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Gálatas 6:7. Então ele faz aqui uma referência, ele cita aqui o apóstolo Paulo aos Gálatas para demonstrar que os pecados praticados e as torturas e a maldade do Assírio, de Nínive em si, não ficaram impunes, né? Tanto é que o reino começou a declinar. Aí, nesse período que Naum profetizava, ainda estava, vamos dizer assim, ainda era grande, mas ele começou a cair, começou a cair. E por isso que vem agora o perigo iminente dessa queda. Aí, razões da queda. Podemos citar algumas, né? Várias, na verdade, mas podemos citar aqui o que o próprio autor da lição fala. Ele fala a respeito de algumas razões, detalhe específico, e eu vou citar aqui o que ele diz. Ó, Naum traz uma mensagem de primeiro punição e ele diz julgamento. Então você pode ver que aqui é uma mensagem justamente para punir e para julgar seus atos. A crueldade era notória. Ele diz: olha, era conhecida por outros povos, bem como aprofundamento de suas práticas de feitiçaria, imoralidade sexual e malícia. Então, observe que as razões eram muitas, professor. Exatamente. Assim, tem muitos aqui que ele vai citando. Ele fala que era o centro do poder e regime brutal da Assíria, Nínive, era uma ação, um poder que vinha, né, destruindo através das suas ações as nações, etc e tal. Mas eu acho que o que mais levou Deus a agir como agiu aqui é o fato de que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Em outras palavras, é o que eu disse na introdução. O detalhe é que, enquanto Jonas havia pregado a mensagem de salvação para uma cidade ímpia que parece ter recebido a repreensão, Naum agora traz uma mensagem de punição e julgamento. Em outras palavras, se eles tivessem voltado, né, se voltado para Deus e tudo isso não tivesse acontecendo, se repetindo, a história seria outra, mas o que a gente vê são ações piores. A gente vê como o senhor falou aí, né? Nós vemos como o senhor falou aí, é que o modus faciende desta nação era aterrorizante. Fala-se ainda que quando essa nação levava os reis prisioneiros, o que que fazia? Vazava os olhos. Olha que absurdo, vazar os olhos. Olha que absurdo você violentar crianças e adolescentes sexualmente. É verdade. Sexualmente. Então, ou seja, é uma aberração atrás da outra. Então, assim, esta nação, ela não era uma nação desavisada. Não era alguém que não conhecia a palavra. Ao contrário, havia se pregado a mensagem de salvação. E por Jonas. Jonas pagou um alto preço. Ele teve que ir fazer o que Deus queria que ele fosse fazer. Foi difícil. Foi difícil, mas Jonas foi e fez. Né? Ele andou direitinho ali na cartilha de Deus, não fugiu, não conseguiu fugir daquilo que Deus tinha separado e disse para ele, em outras palavras, você vai cumprir.
Jonas, Ioná, um pombo, uma ave, as suas asinhas vão bater em direção ao que eu quero, né? Aquilo que eu quero, que eu tenho separado. Não adianta, Jonas, você ter pena mais de procurar ter pena, ser piedoso com uma árvore e etc e tal, a boboreira, né? E por aí vai, do que com uma nação, com quantos milhares e milhares de pessoas que estão ali sofrendo. Então, ou seja, tudo isso mostra o olhar misericordioso de Deus, mas Naum já traz o olhar justo, o olhar que pune, o olhar que julga com equidade. Então, assim, tanto um como outro revelam, respectivamente, se por um lado a misericórdia, que Deus é severo. Deus é severo. Nínive seria punida e ponto. Não adianta alguém procurar agora nas Escrituras, olhar para Naum e dizer, como Deus é cruel. Temos aí um pessoal indo por esse caminho. Como Deus do Antigo Testamento manda matar. É um Deus que está muito próximo da palavra sangue, tá? Mas ele está muito próximo também da É, palavra amor e misericórdia. Ninguém vai falar isso? Então, aqui, exato. a crueldade que a gente vê Nínive aqui, sem nenhuma preocupação, tá? Dispensar sobre os inocentes, sobre os povos, sobre aqueles os quais ela competia, a crueldade que é notada ali, que é conhecida, né, que é uma das suas marcas agora, ela vai sofrendo na pele, porque ela estava aprofundada. A gente vê ali práticas de feitiçarias, a imoralidade, a malícia. Você quer algo pior do que uma pessoa que é maliciosa, que é fria, Uhum. calculista para as péssimas intenções? Então, era este povo que Deus estava dizendo: agora eu venho para. É como aquele que vai agir com severidade, para punir. Justamente, e justamente aqui nós, com a fala do professor Francisco aí, ele fechou bem realmente, porque fechou justamente com esse tópico 2.2 que diz a justa recompensa da parte de Deus que veio sobre eles. Então, hoje as pessoas querem ver, assim, querem dizer como Deus deve agir, né? Ou dizer que Deus não era para fazer isso, não era para fazer aquilo, porque eles julgam os fatos que ocorreram lá atrás com, vamos dizer assim, a mentalidade e os pensamentos de hoje. E não é assim. Observe que Israel, principalmente ali, e todas aquelas nações ali, cada um eles, na verdade, tinham umas práticas cada vez mais terríveis que as outras. Então, eram reinos que não tinham amor nenhum. Amor, que conversa de amor, amor é a palavra mais voltada justamente para essa cultura judaico-cristã que nós temos. Então, isso tem que ser entendido. E a gente fica querendo atribuir, a gente chama isso até de uma falsa equivalência, né? Uma falácia que existe, na verdade, porque quer atribuir ou tenta utilizar de uma situação que ocorreu lá atrás, utilizando os parâmetros de hoje, não existe, né? E bem pontuado, professor Francisco. Interessante que aqui a gente, quando adentra agora no livro do profeta Abacuque, porque encerramos Naum, observando que, para encerrar Naum, o professor vai dizer que ali o reinado, lá pelos anos 640, o reinado da Assíria começou realmente a cair, certo? Depois da morte do rei chamado Assurbanipal, né? Ele morre, então começou realmente o declínio. A partir dali o declínio ocorreu e, de fato, os assírios foram realmente extinguidos, na verdade, né? Foram extinguidos. E aqui nós adentramos aqui agora no livro do profeta Abacuque, professor. A não ser que o professor Moab, Francisco, ainda tem alguma consideração sobre o livro do profeta Naum? Eu Não, só senhor. queria apresentar um ponto bem rápido, Sim. quando Aí foi a gente entra no apresentado, Abacuque. quando foi pontuado aí a questão do que as pessoas olham para o Antigo Testamento e diz, mas que Deus cruel, né? Eu só É, queria deixar um versículo aqui, o capítulo 1, versículo 7, diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aí no versículo 8, mas com uma enchente devastadora dará um fim a Nínive e expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é refúgio, Deus é porto seguro. Mas quando você é cruel, quando você é sanguinário, Deus ele vem contra você, sim. E nesse juízo. período, como já foi apontado aqui, que Nínive está caindo, é justamente o período que o povo de Judá está passando pelo processo de reforma, né? É, Reforma é quando o período que provavelmente eles encontram o livro da lei, né?
e o rei Josias faz aquela ação de reavivamento, vamos dizer assim, levando o povo de volta para a palavra. Muito interessante essa conexão de Naum com Abacuque. Muito interessante. Interessante também frisar que quando Deus aqui, através do profeta Naum e Abacuque também, está mostrando a relação de que ele também não apenas vem com juízo, ou então tenta chamar a atenção para trazer o arrependimento, não só pessoas individualmente, mas o Estado em si, né? Ou seja, significa dizer também, irmãos, que as atrocidades dos Estados que nós conhecemos hoje, os Estados nacionalistas, nosso país, outros países aí, as atrocidades, as perseguições que o Estado, em nome do Estado, persegue principalmente aqueles da nossa fé, não vai ficar impune. O Senhor Deus trará juízo para toda injustiça. Porque você observa que, e nós vamos adentrar agora no livro do profeta Abacuque, e era uma das situações que realmente estava ocorrendo e que Deus reprovou, atuação estatal para oprimir o povo. Ou seja, aqui em Nínive, Deus está apontando para um reino que é externo a Israel, ok? Mas aqui em Abacuque agora nós vamos trazer para dentro do próprio povo de Israel e como eles, a nação de Israel, estava se sentindo em meio a essa situação em que vamos apresentar agora, professor. Aqui temos o clamor do profeta, porque ele clamou, porque Abacuque entra, né? Ele fala a respeito da fé, né? A fé inabalável aqui na lição está dizendo, e também ele fala a respeito de um terceiro ponto, que é o conflito e o triunfo da fé. Com isso, nós aqui vamos iniciar aqui nossa conversa aqui sobre o profeta Abacuque, que, como o professor Francisco já iniciou, significa abraço, abraçado. Então, Deus se utiliza de Abacuque para tentar justamente abraçar a nação, abraçar a nação para trazê-lo à restauração, realmente como Deus desejava esse relacionamento com ele, né? Então, com isso, professor, o que podemos, de início, trazer para o professor no domingo, ele aplicar na sala, com relação ao profeta Abacuque? Amém. O que nós temos aqui é que o profeta Abacuque levantou um clamor a Deus. Ele começa agora a ver a forma como as coisas estavam, a lei de forma afrouxada, a sentença que era para chegar nunca saía, e ele começa agora a clamar, suplicar a justiça divina. Ele olha para tudo aquilo que está acontecendo, e o capítulo 1, versículo 2, diz assim: Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Eu queria que os irmãos aqui, os professores, tomassem nota da palavra violência, porque essa palavra, no original, ela aparece 68 vezes no Antigo Testamento. Violência aqui é ramais. E violência aqui não é uma violência em eu te empurro para lá, você terminou me violentando fisicamente, eu caí aqui e me machuquei. Não. Esse aqui é a violência com derramamento de sangue. Então, quando ele diz ramais, até quando gritarei ramais e tu não salvarás, ele está dizendo até quando, e tem um peso essa palavra porque aparece 6 vezes. Se você olhar para Abacuque, ele tem 1, 2, 3 capítulos, apenas 3 capítulos, e dos 3, entre os 3, ela aparece 6 vezes, ou seja, é como se isso aqui fosse a temática do livro. É quase não, são duas, né, dois aparecimentos por capítulo, então isso tem um peso. Por isso o clamor do profeta. O profeta se levanta e clama a Deus. Só que nessa súplica por justiça divina, ele, enquanto espera, ele não esperava que as suas respostas fossem respondidas como foram respondidas. E daí ele fica estarrecido, diz aqui a lição, pois o Senhor agora resolver enviar os babilônios, uma nação mais injusta e cruel para castigar os filhos de Judá, aquela nação que o profeta revoltado, triste, amargurado, dizia: Olha, Senhor, o teu povo que diz ser teu povo está te louvando da boca para fora, o coração está cheio de coisa ruim, de malícia, e agora Deus manda um povo pior do que aquele que estava ali sendo retratado, apresentado em oração, no clamor do profeta Abacuque. Como é que pode isso? Aí agora o Senhor vai e envia uma nação injusta e cruel. Às vezes a gente fica perguntando, por que que Deus faz assim? Por que que Deus resolve fazer desse jeito? E aí a gente fica num conflito interno, perdendo tempo, gastando energia, quando na verdade a nossa oração deveria ser diferente. Poderia começar com a seguinte expressão: Deus sabe o que faz. Veja,
Eu não disse nada diferente do seu dia a dia. Mas você, muitas vezes, nós usamos isso aí quando a questão, a situação parece ser prazerosa a minha pessoa e a você. Mas que tal a gente começar a dizer isso, certo? Quando aquilo não for agradável aos nossos olhos. Você está pedindo algo e Deus manda outra coisa. E daí você Uhum. percebe que aquilo que você pediu, parece que você não soube pedir, mas Uhum. talvez, né, quem sabe, não seria melhor você parar para pensar na apresentação que você fez e na resposta que Deus resolveu dar. Diz aqui, no entanto, o juízo divino viria sobre toda iniquidade no momento certo. Deus estava no controle de todas as coisas. É isso que o comentarista está dizendo. Que Abacuque leva a vida dele, leva-nos a refletir que Deus cuida do seu povo, enquanto ele está ali nos piores momentos enfrentando a oposição. Nada está perdido. O livro de Abacuque, outra coisa que eu queria dizer que é interessante, para fechar essa parte aqui, é que quando a gente olha para a história dos profetas, o que é normal, comum? É que a gente sabe que o profeta é aquele que leva a voz de Deus, a mensagem de Deus, o que Deus tem, a mensagem de Deus para o povo. Aqui, esse profeta ele faz o percurso contrário. Ele leva as questões do povo a Deus. Ele é diferente. É isso mesmo. Geralmente os profetas levam a mensagem de Deus para o povo, mas Abacuque leva uma mensagem do povo para Deus. Por isso que ele começa com essa fala. A gente vê aqui a palavra massá, que é peso, que é sentença, aparecendo aqui no primeiro versículo do capítulo 1. Massá. Então não podemos, independente de que você está passando por aí, né? Onde você está agora, não podemos perder a fé, nem deixar de sermos firmes e constantes. Independente se aquilo que eu apresentei, a resposta que eu pedi veio da forma que eu queria ou não. Se aquilo me agradou ou não, eu tenho que continuar firme e constante, sabendo que o que eu estou fazendo, o papel do profeta aqui, por exemplo, o serviço que ele estava prestando, a sua atuação como profeta, o seu trabalho, a obra que ele estava desempenhando não era vão no Senhor. Muito interessante, francês, porque é o que a gente estava comentando aqui logo no início também, porque quando Abacuque entra, ele vê quão rapidamente Israel não, Judá aqui, né, que é o Reino do Sul, estava entrando rapidamente numa deterioração moral e espiritual, certo? Você nota que aí no capítulo 1, versículo número 6, ele diz que estava justamente usando os babilônicos, que aqui o termo é caldeus, mas se refere à Babilônia, que justamente viria para justamente trazer uma correção também para o povo de Israel aqui, né? O Judá do Sul. Ou seja, interessante isso aqui porque vai demonstrar como foi rapidamente essa queda, né, do povo de Deus. O povo estava buscando a Deus. Tudo indica que também aqui já é próximo ali do final do reino do rei Josias, né? E observa que o profeta Abacuque, ele está nesse período trazendo essa mensagem preocupado, preocupadíssimo, porque vê a deterioração moral e espiritual do povo, e ele faz indagações e começa a questionar sobre esse assunto, professor Moab. E o professor no domingo tem que atentar sobre isso, que é para demonstrar que não é porque o povo esteja corrompido ou fazendo coisas erradas que Deus está ausente, né? Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele sabe de tudo. Só que às vezes o que aparenta é justamente isso. Era a questão que Abacuque estava levantando porquê, né? Os porquês da vida, e ele estava questionando justamente o capítulo 1 e o 2 é justamente os questionamentos dele. No capítulo 3 é que ele vai entender e cria aquele cântico, né, do profeta Abacuque, que todos nós até citamos de cor, tem até louvores, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, porque ele entendeu o motivo de toda a situação. Ou seja, então, professor Moab, para você também trazer aqui a sua palavra e a sua colocação para o professor no domingo. Não esquecer justamente desse ponto. Não é porque esteja acontecendo alguma coisa que Deus esteja ausente ou porque Deus não se liga mais, não está nem aí mais para o povo. Não. Nossa visão, ela é oposta. Deus está presente, mas quando se clama e se invoca Ele. Exatamente. E alguém pensa até que o juízo de Deus só vem sobre as nações de fora, né? E nós percebemos aqui que não é bem assim. Deus é Deus de justiça.
né? Em Jeremias ele diz, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, assim diz o Senhor. Então, quando eu entendo que Deus é Deus que faz juízo em toda a terra, então eu sendo o povo de Deus ou não sendo o povo de Deus, eu vou prestar contas. Então, Abacuque inicia com a queixa, como já foi dito aqui, diante da realidade que o povo estava, até ele perceber que Deus já estava com o plano pronto. Olha, Deus, o problema aqui está grave. Aí Deus diz: não, pode ficar tranquilo, eu já estou levantando os caldeus para resolver o problema, para executar juízo. Então, quando eles percebem, quando Abacuque percebe que Deus vem com força para resolver o problema, ele começa a sentir agora a dor do povo, né? Diante do juízo de Deus. E é aí que ele faz o questionamento. O senhor vai condenar o justo, usar o ímpio para condenar um mais justo, o Deus que não vê a injustiça? Até quando Deus começa agora a apontar os problemas do povo. E Deus começa a enumerar o quão errado estava o povo, a ponto de Abacuque entender que o que Deus havia determinado já ia acontecer. E é por isso que ele conclui dizendo: independente de tudo, eu vou louvar ao Senhor. Independente do resultado, Hum. todavia cantarei, independente das ovelhas, independente do gado, independente de tudo. Por quê? Porque é essa consciência que a gente tem que ter. É a consciência de que Deus está acompanhando a terra toda. É entender que para todo problema que surge, Deus já está com a solução pronta. E por mais que a gente entenda ou ache em algum momento que Deus está sendo injusto, na verdade a nossa análise está errada, porque É, Deus conhece tudo em seus detalhes e a ação de Deus sempre é perfeita. Ele nunca vai chamar o culpado de inocente, nem vai chamar o inocente de culpado. E nunca ele vai trazer um juízo indevido ou injusto, que é o que a gente conhece na nossa realidade. isso. Quantas vezes você encontra alguém sendo submetido a uma pena que não está coerente com o seu erro? Com Deus não é assim. Com Deus todos estarão diante dele e entenderão que ele é perfeito em todas as suas obras. Por isso que ele entra com essa questão, até quando, Senhor? Versículo, aqui no capítulo 1º, versículo 2, ele começa, até quando? O questionamento dele era, até quando, Senhor? Até quando eu clamo? Ou seja, se sentia a sós, abandonado. Era como se Deus estivesse alheio à situação. Mas aí interessante é que aqui ele vai fazer essa reclamação 2 vezes, né? 2 vezes também Deus responde. Mas na terceira vez, nos 2 primeiros capítulos, aí a fé do profeta justamente renasce porque... E aqui a gente já vai entrando pro final já. E aqui a gente frisa porque é onde entra a questão da fé. A fé que Deus, que inclusive o apóstolo Paulo vai usar lá no início, o professor Francisco diz, olha, o meu justo ou o justo viverá pela fé. Aí o capítulo, aqui na leitura bíblica, não, no texto bíblico em classe aqui, o texto áureo, diz eis que a sua alma se enche, ele fala, dando um exemplo do capítulo 2, versículo 4, do inimigo, ele, ó, se encha, não é reta nele, mas aí ele diz, olha, independente de todas as coisas, independente daquilo que meus olhos em princípio estão me dizendo, ele diz: olha, o justo viverá pela fé, não pela aparência, não pela vista, a visão, né? Isso é importante frisar. Abacuque 2, versículo 2 e 3, diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível. Eu não vou ler todo aqui, mas eu deixo para meditação. Só essa parte para pensar. Então o Senhor me respondeu e disse: Isso aqui nada mais é do que diálogo. Converse com Deus, Amém. procure Deus, pergunte a Deus, e você vai ver que toda vez que tiver uma dificuldade, você vai perceber que a sua oração final vai ser, a parte final da sua oração vai ser muito parecida com a do profeta, que ele terminou pedindo renovação. E essa renovação é tão importante, ou foi tão importante na vida dele, que a súplica de Abacuque agora recebe um revestimento.
Nesta mesma oração que ele começa pedindo por misericórdia, ele pede por justiça, ele pede por restauração. E aí ele pede pelo povo e ele, ao mesmo tempo que ele... Então, ou seja, em outras palavras, você percebe que há uma crescente na conversa. Aquele homem que estava se preocupando como aquilo procederia, agora descansa em Deus, porque está afirmando que, independente de qual seja, né, o perigo que a invasão babilônica, através da incursão, traga a presente ali por meio das suas devastações, tá? Ainda que nada restasse, ele, todavia, continuaria, permaneceria, prosseguiria. Olha como é importante. Aleluia. Como é importante a fé em Deus. Uma fé que se renova, tá? Que todo dia é abastecida, independente das consequências, ainda que nada lhe restasse. Todavia, pela fé, ele se alegraria no Senhor. Ainda que ele olhasse para os currais, ainda que ele olhasse para as plantações onde estavam aquelas uvas bonitas e não visse mais nenhuma ali, seca, desgraça, miséria, todavia ele procurou confiar no Senhor. Então, o diálogo, o Senhor foi falando com ele foi falando com o Senhor, é tudo de bom, é a oração. Converse com Deus, você está pedindo uma resposta. Aquela resposta, de repente, se apresente, venha nada parecido com aquilo que você sonhou, pediu, mas pode ter certeza, Deus está no controle. Mantenha-se firme no Senhor e não esqueça, emuná, fé, Amém. fidelidade. O justo vive pela fé. É Emuná. verdade. Amém. Acredita, siga em frente, assim seja. Vai dar certo. Muito bem, professor Francisco. A gente encerra aqui justamente com esse trecho de Abacuque 2:4. Viva pela fé. Como o Francisco disse, emuná, que significa edificar. Ele vem dessa raiz, né? O verbo sustentar, é alimentar. Ou seja, ele, além disso, de sustentar, alimentar e edificar, essa palavra, como o Francisco falou aí, significa bem, amém, é verdade, confiança, firmeza, fidelidade. Ou seja, Deus está dizendo a você, neste momento, fidelidade, firmeza. Vamos para frente, para os meus irmãos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. E a lição de hoje é muito importante. No domingo, faça essa aplicação para cada aluno, para que eles saibam que nunca eles vão estar a sós, porque há um Deus que cuida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Te agradecemos, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade, no nome de Jesus, e que a paz do Senhor seja com todos. Amém.